Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bora conversar, analisar e falar um pouquinho sobre a partida que acabou de acontecer. E eu já começo o vídeo falando, facilmente, um dos melhores jogos de futebol que eu já assisti. Isso é Champions League. E sem ser a Champions, isso é o futebol no estado mais puro e no melhor estado para as pessoas assistirem. Vitória da Internazionale de Milano, vitória da Inter de Milão, 4-3 para cima do Barcelona. E a Inter de Milão é a primeira equipe finalista na Champions League. O outro finalista sai amanhã, partida que acontece lá no Parque das Príncipes, né, no Parque dos Príncipes, entre PSG e Arsenal. Na ida deu PSG, bora ver como vai ser esse jogo da volta, beleza? Mas bora falar um pouquinho sobre esse jogo. Jogo muito interessante, tá? Muitíssimo interessante essa partida. Hoje eu tô sem celular pra anotação, porque eu estou gravando a partir do meu celular. Ou seja, se alguma coisa passar batido, eu peço mil desculpas, já que todas as minhas anotações eram para estar no celular, beleza? Mas então bora lá. Muito interessante falar sobre esse jogo em alguns pontos. Por quê? O primeiro ponto que eu acho muito interessante falar é como a equipe da Inter no primeiro tempo soube usar uma das grandes características do Barcelona, que é essa linha de impedimento. A equipe do Barcelona tem uma linha de impedimento muito bem feita, muito bem atenta. Os jogadores são muito atentos a essa linha de impedimento. E a Inter falou, mesmo assim, nós vamos explorar esse limite. Limite esse que a equipe da Inter tendo o jogo já esperado. Qual que é o jogo esperado da Inter? Algo que eu já venho falando há muitos vídeos. Todos os vídeos que vocês vão ver analisando um jogo da Internazionale, eu sempre falo, é uma equipe com muita velocidade, é uma equipe que realmente abaixa o bloco, desce o bloco, faz todo um bloco defensivo, porém a partir do momento que a bola é recuperada, é uma transição rápida para o ataque, buscando muito das suas alas, buscando muito dos seus pontas, não dos seus pontas, mas sim dos seus laterais. E a partir disso, a equipe da Inter foi jogando esse jogo, mas como eu sempre falo, e disse no começo, nesse limite da linha de impedimento da equipe do Barcelona. E foi numa dessa, numa jogada que a equipe da Inter foi rápido pro ataque, em Almontes, a equipe da Inter consegue recuperar a bola, acontece um passe do Di Marco para o Dumfries, que não está impedido, o Dumfries toca no outro lado pro Lautaro Martinez, que finaliza e faz 1-0 para a equipe da Inter. No primeiro tempo, onde a equipe da Inter era melhor, a equipe da Inter muito atento no jogo, muito ligado, os jogadores numa disposição muito grande. E acaba saindo o segundo gol, um gol num pênalti claríssimo, onde se você analisar muitas imagens, você poderia ter uma sensação de que não foi pênalti. Porém, as imagens, novas imagens vão aparecendo e você realmente vê a esperteza do Lautaro. Em vez dele tentar finalizar com a direita, ele vai para finalizar com a esquerda, assim ele protege com o pé direito, e o pé direito é o primeiro pé atingido no carrinho do Cubarsí. Pênalti para a Inter, 2-0 para a Inter. E a Inter melhora, a Inter vai para o segundo tempo com 2-0 no placar, jogando melhor, não sofrendo tanto, e a partir daí as coisas vão mudando. Por quê? Desatenção da equipe da Inter. No jogo de ida, eu já vinha falando que, na minha visão, em alguns momentos a equipe da Inter estava sendo desatenta. E essa característica que eu falo da Inter é de descer a linha, descer seus jogadores. Se for o caso, ficar com 11 jogadores no seu campo de ataque, 6 jogadores na área. Contra o Bayern de Munique, muitas vezes você via que a equipe do Bayern chutava, tinha sempre um pezinho de um jogador da Inter e por assim ia. Porém, no jogo de hoje, novamente, eu vi algumas desatenções da equipe da Inter. Isso pode estar muito atrelado à final de temporada, jogadores mais cansados, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre esse cansaço. Mas saiu o primeiro gol, um gol do Eric Garcia, um cruzamento do Gerard Martin, e novamente o Eric Garcia livre na área. O segundo gol é uma falha maior da equipe da Inter. Por quê? A equipe da Inter faz uma marcação boa até para a jogada aérea que iria ter da equipe do Barcelona, porém o Barella acaba bobeando, e nessa bobeada do Barella, o Dani Olmo está livre na área para cabecear. 2-2. E nesse momento a equipe do Barcelona era melhor. A equipe da Inter tinha extrema dificuldade em sair do seu campo de defesa com a bola. No primeiro tempo, o Barella era o jogador mais à frente, tinha o Mkhitaryan e o Çalhanoğlu um pouco mais atrás. A equipe da Inter conseguia sim se livrar da pressão do Barcelona, que em muitos momentos fazia uma marcação-pressão. Porém, no segundo tempo, a equipe da Inter tinha muitas dificuldades para sair do seu campo defensivo. E o Barcelona se aproveitava disso. O que a gente precisa falar é que a equipe do Barcelona faz o terceiro gol. O terceiro gol é esse marcado pelo brasileiro Rafinha. Ele chuta, o Sommer defende, no rebote ele chuta novamente
e é gol do Barcelona. Isso aos 87 minutos de jogo. Sendo assim, aos 42 do segundo tempo, o Barcelona está na frente e o Barcelona está se classificando. Logo, logo, eu irei falar também sobre desempenhos individuais de alguns jogadores, que eu acho importante falar nesse vídeo. Porém, agora eu só estou dando uma síntese de toda a partida. Quando você analisa isso, você pensa, acabou, o Barcelona está na final e a Inter está eliminada. Porém não, por isso que eu digo que esse foi facilmente um dos melhores jogos, porque só por isso já seria um jogaço. A equipe mandante ganha 2-0, a equipe visitante vira, faz 3-2, vai para uma final de Champions, porém no final do jogo, mais uma assistência dele, Dumfries. Dos 7 gols da Inter que tivemos nessa fase, dos 7 gols da Inter marcado nas semifinais, o Dumfries teve participação em 5 deles. E um dos que ele não teve participação foi um pênalti, o outro foi o último gol da Inter nesse jogo, que logo mais eu falo. Porém, sobre o terceiro gol da Inter, um belíssimo gol, uma jogada onde o Dumfries recupera a bola na direita, onde o Gerard Martin dá sim uma pequena bobeada, o Dumfries recupera e toca pro meio da área. Quando ele toca no meio da área, o zagueirão Acerbi, dando uma de atacante, finalizando melhores do que muitos atacantes, ele vai lá, ganha do Araújo, bate no alto, sem chance para o goleiro Szczesny. A Inter empata aos 93 minutos de jogo. Aos 48 do segundo tempo, tem um empate da equipe italiana. E a equipe italiana vai com toda a moral para a prorrogação. Jogo em casa, empate no final. É outra história, é outro jogo. E a partir daí, foi uma prorrogação onde a equipe da Inter, em muitos momentos, completamente atenta e completamente dentro do jogo. A sensação que você tinha no final do jogo, até um pouco antes do gol da Inter, do gol de empate, né, o terceiro gol, o gol marcado pela Acerbi, até mesmo antes do gol do Rafinha, o terceiro gol do Barcelona, é que a equipe da Inter já estava muito cansada no jogo. E é completamente compreensível, é final de temporada europeia. Porém, na prorrogação, isso não era mais visível. Era uma equipe da Inter que se entregava completamente para o jogo e não parecia estar nada cansada. E numa dessas jogadas, uma belíssima presença do Thuram pela direita. O Thuram faz uma boa jogada pela direita, ganha da marcação novamente. Ele ganha da marcação, toca pro Taremi. O Taremi faz um belíssimo pivô pro Fratesi, o herói lá no jogo em Munique contra o Bayern. Uma fase atrás, ele vai e marca novamente um gol heróico para a equipe de Milão. A Inter faz 4-3 e a partir daí, muita atenção no jogo. O Barcelona tinha sim algumas chances, em alguns momentos a Inter dava uma pequena desatenta, tinha uma pequena desatenção, porém, ainda assim, a Inter conseguiu segurar e vence por 4-3 a equipe do Barcelona. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas atuações individuais que eu acho muito importante, beleza? Yamal. É incrível como ele modifica o jogo, tá? Vou começar falando sobre os jogadores do Barcelona, depois vou falar sobre os jogadores da Inter. Yamal, é inegável como ele muda o jogo. Hoje sem gols, mas a presença dele é única para a equipe do Barcelona. Ele consegue criar jogadas, ele consegue fazer com que vários jogadores venham pra cima dele. Assim, automaticamente, um jogador acaba ficando livre da equipe do Barcelona. Ou seja, ele muda uma partida. Rafinha, apático em grande parte do jogo? Talvez, porém, fez um gol importante pro Barcelona e ele vem quebrando recordes. Uma grande temporada do brasileiro, isso é inegável. Araújo, talvez um dos pontos fracos da equipe do Barcelona no jogo de hoje. Ele entrou, não entrou tão bem. O Araújo, infelizmente, eu acho ele um grande zagueiro, mas ele em alguns momentos tem esses pequenos déficits de atenção durante a partida. Mal no gol do Acerbi, ele deixou o Acerbi se antecipar a ele, um zagueiro que não tem essa característica de atacante. E no último gol também poderia talvez ter feito algo melhor para cima do Fratesi ou mesmo quando esteve no pivô do Taremi. Sobre a equipe do Barcelona, né? Nós temos também Gerard Martin. Primeiro tempo ruim do Gerard Martin, assim a gente pode falar. Porém, um segundo tempo onde ele teve grande participação ofensiva. Conseguiu fazer com que a equipe do Barcelona fizesse os gols. É inegável falar que, querendo ou não, o Gerard Martin acaba dando 2 assistências nesse jogo. Uma outra atuação que pra mim não tem muito por que criticar, em algum momento sim importante no jogo, o Szczesny, apesar de ter tomado 4 gols muito indefensáveis, não tinha o que o Szczesny fazer de melhor em nenhum dos gols. Em muitos momentos, o Szczesny, ele fez boas defesas e durante a temporada do Barcelona ele foi se reencontrando. Agora, sobre a equipe da Inter, atuação espetacular. Thuram, é incrível o que é Marcos Thuram, ele é uma parede. Todo pivô ele domina, todo pivô ele consegue, todo passe que vem pra ele fazer pivô, ele consegue fazer maravilhas. E no final do jogo, ainda assim cansado, ele consegue ser jogador que consegue faltas, que consegue prender a bola. É incrível Marcos Thuram.
Indo para Lautaro Martinez, jogando mancando, jogando longe do 100%, isso para ele não é nada, porque Lautaro Martinez é um senhor atleta, um senhor jogador. Ele consegue cavar um pênalti, ele marca gol, ele ajuda o time, é incrível, apenas Lautaro Martinez. Nicolo Barella, um pouquinho mais adiantado hoje, ajudando o time mais na armação, ajudando mais o time ofensivamente. Ele faz isso, ele ajuda defensivamente, ele consegue fazer faltas quando necessário, é incrível, Nicolo Barella. Um outro jogador que foi muito bem, que no jogo de ida pra mim foi mal, em alguns momentos hoje ele foi entrando no ritmo do jogo, mas saiu aos 55 minutos, é o Di Marco. Di Marco pra mim é um lateralzaço, tá? Melhor ofensivamente do que defensivamente, porém ao longo da sua carreira foi melhorando as suas qualidades defensivas. E outra, marcar o Yamal é difícil demais, não é pra qualquer um. Óbvio que, aí vamos falar do Inzaghi, muito esperto, fazer uma marcação dupla do Yamal. Isso faz com que mais jogadores fiquem para cima dele. E o Di Marco foi muito bem. Saiu, entrou o Carlos Augusto. Durante o jogo, o Carlos Augusto tendo muitas dificuldades para marcar o Yamal, mas também ele ficou um pouco mais solo na marcação do Yamal do que o Di Marco estava ficando. Sommer, que atleta que é o Sommer, né? Que goleiro que é Yann Sommer. Defesaças, mudou o jogo, defendeu bolas impossíveis de se imaginar. Tem, quando tava 2-1 pro Barcelona, defesaça no chute do Yamal na prorrogação. Tem uma outra defesaça e um outro chute do Yamal no jogo. O Sommer, ele modificou a partida. Se não fosse o Sommer, o Barcelona pra mim passaria. Porque o Sommer, ele fez milagre atrás de milagre. A gente pode falar assim sobre o Acerbi, que fez um gol improvável. Fratesi, novamente um herói para a equipe da Inter de Milão. Porque que jogaço, né? Ele entra, ele faz o gol decisivo, ele entra com muita garra, com muita energia. Todos os jogadores da equipe da Inter que entraram durante o jogo entraram muito atentos. De Vrij, incrível. O tanto de bola que vinha cruzada que ele tirava, o tanto de bola que ele rebatia. Absurda a partida defensiva do De Vrij. Zelinski, muito atento, muitas vezes na marcação, em momentos que tinha que pressionar ou não. Porém, um jogador que poucas pessoas vão falar que pra mim foi importantíssimo para a Inter, Mehdi Taremi, o iraniano, o centroavante da equipe de Milão. Incrível a partida do Taremi. Pivô no gol do Fratesi, no quarto gol. Durante a prorrogação, ele conseguindo recuperar a bola em muitos momentos, ele conseguindo prender a bola em muitos momentos, ele sabendo jogar o jogo na prorrogação. Que partida do Taremi, gostei demais. Esse foi o jogo entre Inter de Milão 4, Barcelona 3, no agregado 7 Inter de Milão, 6 Barcelona. Amanhã tem a outra semifinal, amanhã tem PSG e Arsenal, é jogaço atrás de jogaço. Quem você acha que vai pra final? Deixa aqui nos comentários. Como sempre eu falo, verifique se você é inscrito no canal, se você segue o perfil no TikTok, não esqueça de dar o joinha no YouTube, o coraçãozinho no TikTok, além de comentar e compartilhar, que isso ajuda demais. Tamo junto, até o próximo vídeo. Hoje tem Corinthians, com certeza irei ver, com certeza irei gravar e com certeza irei postar. Tamo junto, é isso, valeu, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo.